da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Eu vou ler mais uma vez. Senhor, nós lembramos da nossa aflição e do nosso delírio. Desfalece dentro de nós. Todavia, Senhor, nós nos lembramos também daquilo que pode nos dar esperança. Graças ao teu grande amor, Senhor, é que nós não somos consumidos, pois as tuas misericórdias não têm fim, são inesgotáveis. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, Senhor, que tu és a minha porção. Portanto, esperarei em ti e colocarei minha esperança em ti, porque o Senhor é bom para com aqueles que te buscam, cuja esperança está em ti. É bom esperar tranquilo pela tua salvação, Senhor. Amém. Amém. Assim, com esse tempo de oração, de aquietar o coração, nós queremos dar A gente seguimento quer ao nosso culto. cantar um pouco sobre... Oi? A gente quer cantar um pouco sobre essa busca agora, né, em Deus, e sobre como isso é vontade perfeita dele para as nossas vidas. A letra vai passar aqui na TV, mas está aí no chat também, junto com a harmonia da música. Se você quiser cantar junto, se tiver alguma coisa aí para tocar, vamos cantar. Fazer tua vontade, seguir tuas pegadas, é o pão de cada dia para nós. Servir em tua mesa, saber lavar os pés, cantando de alegria a ti, Senhor. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer. Tua vontade. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer. Tua vontade.
estar em tua presença, sustento para a alma, vivendo cada dia aos teus pés, bebendo da palavra que torna a morte em vida, dá-nos alegria para servir. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer. Tua vontade. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer. Tua vontade. Tua vontade. Obrigado, Gu. Muito bom poder refletir cantando. É bom, né? É bom, a gente parece que conecta as coisas de um outro jeito. Nós vamos falar sobre esperança. Algumas semanas atrás nós já tratamos sobre esse tema com outro enfoque, mas ele sempre de novo, nesse tempo que nós temos vivido, ele sempre de novo é pertinente. Nós vivemos um momento de muita instabilidade, onde talvez nos escape, nos falte muitas vezes a esperança. Por isso, quero convidar você a realmente conectar o seu pensamento, sua atenção nesse nosso tempo de reflexão, na esperança de que Deus vá restaurar a nossa esperança. Vou compartilhar com vocês aqui uma tela, vamos ver se vocês conseguem acompanhar. Esse tem sido o nosso tema a partir da semana passada, assim vamos seguir, falando sobre uma comunidade unida pelo Espírito, e hoje, então, uma comunidade que manifesta a esperança. Então, o centro dessa nossa conversa justamente é nessa expressão, nessa manifestação, nessa comunidade que vive a esperança. Mas talvez, e pelo nosso contexto, pelo nosso momento, a gente precise parar um pouco para também avaliar, entender esse nosso cenário. A gente tem vivido um momento de pandemia, de doença, de reclusão, e eu quero trazer para vocês aqui duas frases, duas observações de pessoas que não são cristãs, mas que expressam, ou que não são talvez evangélicos, mas expressam de alguma forma o seu conhecimento, a sua percepção desse momento da nossa história. Um deles é o Átila, que talvez muitos de vocês acompanham. Ele é um youtuber e é virologista, e ele então diz que o mundo mudou. Nós muitas vezes falamos e usamos essa expressão dizendo: eu não vejo a hora de voltar logo para o normal, para isso tudo voltar ao normal. E ele nos alerta dizendo que o mundo não vai mais ser da mesma forma. Ele diz: aquele mundo de antes do coronavírus não existe mais. Nossa vida vai mudar muito daqui para frente. E alguém que tenta manter o status quo de 2019 é alguém que ainda não aceitou essa nova realidade. Por um lado, a frase é forte, ela
ela nos dá um choque de realidade, né? A gente tem que pensar que não vamos mais voltar para o mesmo, pro mesmo que tínhamos antes. Que mudanças são essas? O que vem pela frente? A gente sabe que esse momento agora é muito diferente, mas a gente tem aquela expectativa, aquela esperança de que logo mais esse negócio vai passar e aí tudo de novo vai estar no seu devido lugar. Ele diz não, não vai voltar tudo para o seu lugar ou não para o lugar que tinha antes. Vai ser algo diferente. Isso gera insegurança, isso gera na gente uma expectativa e até um temor, um medo do que pode ser isso que nós vamos ter pela frente. Outro é um filósofo, um pensador, Cortella. Ele diz que nós fomos desentronizados como humanidade. Ou seja, na compreensão dele, nós como humanidade tínhamos nos colocado no trono. Nós é que, pela ciência, pelos conhecimentos, por todo esse jeito como a sociedade se organizou, nós estávamos cheios de nós mesmos, achando que nós controlávamos todas as coisas. E de repente vem essa pandemia e nós percebemos que não controlamos tudo. E aí ele diz e ressalta especialmente as camadas mais intelectualizadas, mais escolarizadas, mais marcadas por algum tipo de poder político, econômico, foram desentronizadas. Aquilo que elas tinham confiança foi tirado delas. De repente estão todos à mercê dessa mesma doença. Desabamos do pedestal no qual nos houvéramos colocado. E aí, essa fala dele nos coloca diante da constatação de que nós somos muito frágeis. A humanidade é muito frágil. O ser humano, nosso corpo. E a pandemia vem mostrar isso mais uma vez. E essas duas citações, elas estão aqui para nos ajudar a entender o quanto a gente está num momento tenso. Um momento, como eu já disse, de insegurança e de inquietude. Mas e daí? Eu vim aqui para falar de esperança e não isso tudo aí vocês já sabem, já ouviram. E aí a gente vai para aquela reflexão do aonde a gente pode encontrar esperança. Como eu disse, você está vendo aqui nesses 3 círculos que eu tenho aqui, o testemunho, nosso testemunho da esperança é o centro da nossa fala de hoje, é o centro da nossa conversa. No entanto, eu preciso fazer agora um salto para que a gente possa olhar primeiro para a nossa esperança, para que então, a partir da compreensão do que é essa esperança, a gente possa falar sobre esse testemunho no tempo de esperança. Então, eu trago aqui alguns textos bíblicos, algumas reflexões que nos ajudam a centrar de novo a nossa vida naquele que pode nos dar esperança, naquele que é a nossa esperança. O Salmo 33 é um desses tantos textos. Ele diz que a nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio, é a nossa proteção. É nele que o nosso coração se alegra. Onde a gente busca alegria, nós cremos que Ele pode alegrar nosso coração, é nele que confiamos. É nele que está a nossa esperança. E aí vem talvez a minha pergunta, a partir disso, né? Se de fato nossa esperança está em Jesus. Talvez esse momento sirva para mais uma vez nós nos questionarmos, em primeiro lugar. E realmente refletirmos sobre no que nós estamos colocando a nossa esperança, a partir do que nós temos esperança. Porque se nesse momento essas coisas que ruíram, essa insegurança, se ela nos destrói, claro, somos humanos, temos as inquietudes. Vamos sofrer esse processo junto com toda a humanidade. Mas nós temos a possibilidade de sempre de novo levantar os nossos olhos no meio de qualquer circunstância e olhar para além das circunstâncias e perceber que existe um Deus além das circunstâncias. E aqui eu quero trazer
um gráfico, uma tentativa de nós compreendermos aí um pouco essa história de Deus. A gente poderia aí usar esse mesmo gráfico para falar da história de cada um de nós, mas ela quer ser aqui a história da humanidade, a nossa história. O primeiro marco é a criação, é esse ato de Deus trazendo a vida. Depois, o coração quer lembrar que esse Deus que nos deu a vida, ele interfere na nossa vida e na nossa história. Na história da humanidade, em Cristo Jesus, que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Como marca, como declaração de que Deus é Senhor desse mundo e de que Deus tem poder para mudar a história desse mundo. Como marca de esperança na história da humanidade. Essa mesma marca precisa acontecer na minha e na tua vida. Essa invasão da presença de Deus em nós. Depois, seguindo então essa nossa linha da história, vem a cruz, essa cruz que era para ser uma ideia de cruz de atadura, né? de doença. Nós estamos vivendo um período de doença, a humanidade adoeceu. O que vem depois disso? Nós não sabemos. Na nossa vida também, individualmente, passamos por momentos onde alguma crise ela marca a nossa existência. Aqui, especialmente, eu quero convidar você para perceber que depois desse momento, por mais que esses pensadores nos falem daquilo que pode vir, por mais que nós tenhamos insegurança e não saibamos exatamente o que é, por maior que seja essa interrogação, nós sabemos, e aí é que nós vamos construindo a nossa esperança, que nós podemos levantar os olhos e olhar para o final da história. E a história termina com o relato, por exemplo, dos 2 últimos capítulos da Bíblia. Quando a gente olha para Apocalipse, capítulos 20 e 21, é um relato repleto da ação amorosa de Deus, da construção de Deus, de um mundo totalmente transformado, de um mundo novo, que a gente chama de novo céu, de nova terra, e uma afirmação muito concreta, muito contundente, de que esse Deus que deu início à história, que ele é aquele que conduz a história e ele tem um rumo para essa história e ela vai ter o seu fim, a sua conclusão, a sua consumação, e de que ele não vai perder o controle em nenhum momento. De que apesar das aventuras e desventuras do ser humano, Deus vai conduzir a história para o seu momento de consumação. E nesse meio tempo, não importa o que venha a acontecer, não importa o quanto as nossas dúvidas podem crescer, ele prometeu que cuidaria de nós. A nossa esperança está justamente atrelada e ela é construída de uma forma sólida quando nós entendemos essa história e nos conectamos a essa história e entendemos que ela também é a nossa história. Que da mesma forma nós também fomos criados como indivíduos por Deus, resgatados por Ele em Cristo Jesus, feito novas criaturas. E apesar de ainda vivermos com os impactos desse mundo, apesar de termos dúvidas e de não sabermos qual é o nosso amanhã, nossa esperança é construída a partir daquilo que Ele diz. Essa esperança que tem raízes profundas em Jesus, ela faz nascer fé e amor. Ela se nutre, ela tem aonde buscar o seu nutriente. Esses dias nós estávamos conversando durante a semana a respeito da pregação da semana passada, que falava de uma comunidade de amor, e alguém disse que é difícil amar, porque é difícil ter esperança de que as coisas vão mudar. E é assim mesmo. Quando nós não temos esperança de que algo diferente pode acontecer, de que uma pessoa pode ser transformada, de que uma situação pode ser diferente, se nós não temos a esperança de que aquela pessoa que
que nos traiu, que de alguma forma nos magoou, de que pode haver alguma transformação, é mais difícil amar. Se nós não temos a esperança de que as coisas, de que o que vem pela frente é seguro, nós não temos confiança, não temos fé de que, de fato, a gente vai chegar lá. Seguindo ainda, a fé, o amor que são alimentados por essa esperança, ela se desdobra, ela se mostra em testemunho. Um testemunho não apenas de indivíduos, mas um testemunho comunitário. Todos nós juntos, como parte de uma grande comunidade, expressando aquilo que nós temos como esperança. Encarnando na nossa vida, nas nossas atitudes, no nosso jeito de viver, no nosso modo de ser, o amor e a fé que nós construímos na relação com Jesus. E ao mesmo tempo em que nós vamos manifestando esse amor, essa esperança de forma concreta, também vamos convidando outros a fazer parte disso, a viverem também essa mesma confiança, esse mesmo amor em Jesus, a entenderem que esse Jesus é a fonte dessa esperança. Mas, de novo eu digo, talvez essa tenha que ser a nossa primeira reflexão, como está a nossa esperança? Como está a sua esperança? Sua esperança está em Jesus? Naquela promessa dele de que ele tem a história nas mãos e de que ele conduz a tua vida também com cuidado? E aí sim, agora tendo como contraponto, né, do outro lado, a esperança verdadeira, então a gente pode encontrar uma forma de testemunhar. Porque nós sabemos que não é o cenário da vida, não são as circunstâncias que determinam a nossa existência ou o nosso conforto, desconforto, bem ou mal. O nosso futuro não é determinado pelas circunstâncias, ele é determinado por essa esperança eterna que nós temos em Cristo. E aí seguimos então agora para entender que sim, nós somos chamados a dar testemunho. E que não só somos chamados, como é necessário, especialmente nesse momento, que eu e você possamos testemunhar da esperança que nós temos vivido. As pessoas estão sedentas de esperança, de amor, de confiança, daquilo que justamente Deus diz que quer dar. E se Deus tem dado para você, e se você tem encontrado no meio desse cenário, dessa circunstância, aquela esperança que aponta para a eternidade, que mostra que Deus está presente aqui agora, que Ele reina, então você é convidado pelo próprio Jesus a partilhar isso, a falar disso. Esse texto de Romanos, ele expressa isso de uma forma muito interessante. Ele diz que as pessoas, né, elas precisam invocar o nome de Deus para serem salvas, mas como é que elas vão fazer isso? Se elas não ouviram de Deus, se elas não conhecem a Jesus, se elas não tiveram a oportunidade de desenvolver uma relação saudável com Jesus. A primeira parte do nosso testemunho, ela é uma parte, ela é o testemunho visível, é a nossa forma de ser, de viver, de estar com as pessoas, o jeito que nós nos relacionamos. Testemunho nesse momento, de repente, é poder estar distante da mãe, que para que ela entenda o quanto ela é amada, porque estar longe agora, de repente, significa proteção. O texto de 2 Coríntios nos fala a respeito desse perfume, desse cheiro que a gente vai deixando no ar. Se você não assistiu ainda o vídeo das crianças, você pode fazer isso também. O ponto alto do vídeo das crianças é quando a tia Marina espirra o perfume e se engasga com o perfume. Você precisa dar uma olhadinha lá para ver. Qual é o teu cheiro? Que aroma você espalha pelo mundo? É um aroma, é um cheiro de esperança? As tuas atitudes, a forma como você olha para as pessoas, você tem esperança de que Deus pode fazer alguma coisa na vida delas? Depois de pensar um pouco sobre esse nosso perfume, essas nossas atitudes, nós também queremos falar um pouco sobre a nossa fala.
As duas coisas, elas fazem parte de um só, de uma coisa só. Nós, às vezes, entendemos ou achamos ou pensamos que esse negócio de falar de Deus é uma coisa meio dedicada ou exclusiva para aqueles que estudaram bastante, têm bastante conhecimento e sabem as palavras certas que precisam ser ditas. Mas isso é um equívoco, é um fake news aí, né? Não é assim que funciona o testemunho. O testemunho cristão, ele brota justamente da vida da gente e de uma esperança que é vivida. E ele acontece nos momentos mais diversos da nossa vida, mas ele também precisa acontecer de forma verbal. E cada um de nós, conforme diz o texto de 1 Pedro que você está vendo, cada um de nós também precisa estar pronto para poder expressar, falar. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Você entendeu como funciona? Você vive e você vive com uma esperança que os outros anseiam ter. E de repente, no meio da sua vida, vivendo com esperança, as pessoas vão perguntar: de onde vem essa esperança? Que esperança é essa? De onde vem esse? Por que você age dessa forma? E aí você vai estar preparado para responder e dizer, de forma muito simples, que a sua esperança está em Jesus. E aí o texto é muito interessante, porque ele continua dizendo justamente que nós não devemos fazer isso com mansidão, com respeito às pessoas, conservando boa consciência, de forma que aqueles que falam maldosamente contra nós ou contra o seu testemunho, né, não fiquem inclusive envergonhadas, porque o seu agir é cheio de esperança, é coerente com aquilo que você está dizendo. E assim, nós falamos um pouco sobre essa nossa experiência de testemunhar no meio desse momento que nós estamos vivendo. E para ilustrar isso, para a gente refletir de uma forma diferente, eu quero trazer para vocês a fala da Érica. A Érica vai nos trazer um testemunho dela, uma experiência dela. Samuel vai colocar aqui para a gente vai ouvir, ela gravou. E então nós vamos agora acompanhar. Essa fala da Érica, ela conecta uma vida de um convívio esperançoso, a prática, com a fala da esperança. E é muito bonito, gostaria que você ouvisse e visse. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta que ele escreve a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 4, ele disse que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quem deve levar esta mensagem da salvação e de as outras pessoas conhecerem a verdade somos nós. E Deus não tem uma forma única de chegar às pessoas. Cada um de nós recebe a palavra de maneira diferente. E eu louvo a Deus que eu pude ser usada para levar esta mensagem à minha mãe. Nós todos nascemos num lar de evangélico luterano, mas os meus pais poucas vezes iam ao culto. Nós não tínhamos uma Bíblia em casa para ler. E já na faculdade que eu realmente tive um encontro com Jesus e aprendi, estudei a palavra de Deus e orei muito para que minha mãe pudesse conhecer essa verdade. E muitas vezes eu sentava com ela ao lado da sua máquina de costura e a gente começava a conversar e eu repartia algum texto especial que eu tinha lido. E várias vezes eu fiz isso. Mas a minha mãe era uma pessoa muito introvertida, quieta, e ela, na época, nunca falava muito. Mas um tempo depois, ela, chorando, disse assim para mim: sabe, filha, quando você vinha com a sua Bíblia e lia algumas coisas para mim, era como se Deus estivesse falando comigo. E aquilo me fez mudar a minha vida. Hoje eu sei que eu posso confiar neste Deus. Anos se passaram e depois que meu pai faleceu, a minha mãe morou 3 anos conosco.
Foi um tempo muito abençoado, muito bom. E lá ela pôde, assim, como um botão florescer, e ela era a primeira que ficava pronta para ir aos cultos. Ela começou a participar de um grupo de estudo bíblico, que era o desejo dela. Então foi um tempo muito especial. Cada dia ela lia na sua palavra. E mais tarde, quando meu marido faleceu, em seguida ela teve um AVC e ela não podia mais ficar sozinho. Ela veio a Florianópolis de novo, de volta, e ela disse: filha, eu não quero morar com você, para que você continue a fazer esse trabalho de levar Jesus para outras pessoas. Eu quero ir num lar, vamos procurar um lar de idosos onde eu posso ficar, nós podemos ter sempre esta comunhão para você continuar fazendo esse trabalho. E assim a gente fez. E lá naquele lar era muito bonito de ver a minha mãe falando para as pessoas: olha, o que você precisa mais é confiar em Deus. Você precisa entregar a sua vida nas mãos de Jesus. E assim ela pôde testemunhar. E aquela casa abriu as portas e foi muito bom, porque nós podíamos todas as quintas-feiras à tarde cantarmos juntas. E minha mãe era mais empolgada cantando. E isto a levou a poder ela agora levar essa mensagem adiante. Mas a minha mãe teve mais uma vez um pequeno AVC. E a partir disto ela foi cada vez mais ficando quietinha. E um dia, chegando lá, ela disse: filha, senta comigo aqui na cama. Ora comigo e pede que Jesus venha me buscar. Eu sei que lá vai ser muito bom. E aqui eu já estou cansada. Confesso para vocês que foi uma das orações mais difíceis que eu fiz até hoje. Mas eu pude sentir o desejo que minha mãe tinha de estar totalmente com Jesus. Mas aprove a Deus que ela ainda vivesse mais um ano e pouco. E como uma vela vai cada vez queimando mais, aquele pavio mais curtinho, eu pude perceber isto. E com isto eu também posso dizer que minha mãe estava preparada e pronta para ir com Jesus. Um dia antes dela falecer, o canto já foi só balbuciado e os olhos fechados. Naquela noite, quando ela foi deitar, eu orei com ela e eu senti que realmente estava chegando o tempo dela. E na manhã seguinte, eu ainda pude chegar, ajoelhada ao lado da cama, orar com ela, entregando ela, e quando eu falei o amém, ela partiu. Ela foi feliz, porque ela foi com Jesus. E isto para a gente também, para mim também, foi um momento óbvio de ter saudade, mas um momento muito bom, saber da esperança que ela tinha com Jesus e de alegria de ela ter partido com ele. A esperança cristã nos faz viver esse misto de perda, mas uma perda que tem esperança. Nos faz viver essa mistura de sentimentos de que, na minha humanidade, eu sinto a dor, mas ao mesmo tempo se abre um outro horizonte. Por isso a fé cristã ela é tão poderosa, porque ela de fato consegue alinhar a nossa vida, não só para o momento, mas para a eternidade. Talvez você possa dizer: muito bem, eu entendi. Estamos falando de testemunhar a esperança. Mas eu não sei muito bem fazer isso. Nunca fiz. Eu nunca fiz em palavras. Como é que eu posso fazer? Eu vou compartilhar aqui vou compartilhar com vocês uma sequência. São alguns passos para que nós possamos talvez organizar o nosso jeito de testemunhar, de falar
a respeito de quem Jesus é e de como essa esperança se manifesta na vida da gente. Você está vendo aqui nesse círculo está escrito treinando nossa alma, porque algumas coisas na nossa vida cristã são assim, elas não são naturais, elas não fluem assim sem treinamento. Nós precisamos, de certa forma, nos organizar e nos empenhar para que isso se torne realidade na vida da gente. O testemunho é uma dessas coisas. O testemunho também prático, também precisa ser treinado. A nossa alma precisa ser treinada a amar as pessoas. E nós precisamos também treinar como que nós podemos dizer para as pessoas essa coisa tão simples do coloque a sua esperança em Deus. Então, aqui você está vendo esses 7 passos. Em primeiro lugar, ore. Ore para que Deus coloque pessoas diante de você. Pessoas que você percebe, sente que precisam de Jesus, que precisam de esperança. Ore talvez por pessoas que já estão perto de você, para que Deus também dê oportunidades, para que você possa testemunhar para além das atitudes. Observe, veja o que está acontecendo na vida dessas pessoas, nas pessoas que cruzam o seu caminho. Desenvolva esse hábito de estar atento àqueles que estão perto de você. Estenda a mão sempre que possível, de formas práticas. Lembre, o testemunho começa pelo aroma, por aquele cheiro que você vai deixar em torno daquela pessoa. Ouça. Antes de mais nada, ouça, dê espaço para que a pessoa possa abrir o coração. Como é difícil a gente encontrar hoje em dia um ouvido atento. Seja você mesmo o ouvido atento que talvez alguém esteja precisando. Especialmente nesse tempo em que o abraço não é possível, o ouvido, esse pode funcionar e pode funcionar muito bem. Estabeleça conexões, então. Conecte a sua vida com a vida daquela pessoa. Mantenha ou invista no relacionamento. E então, compartilhe. Compartilhe de uma forma muito simples. Fale daquilo que você tem experimentado com Jesus. Como é que essa esperança tem feito diferença na sua vida? O que Jesus tem te ensinado? Como ele tem te consolado? E aí, por último, então, convide. Convide a pessoa a colocar a sua esperança em Deus, convide a pessoa a participar com você de um momento de oração, talvez, ou de um culto, ou de um pequeno grupo que se reúne. Os pequenos grupos continuam se reunindo e são um ambiente muito bom para que você possa incluir uma pessoa que está precisando de uma palavra de esperança. Esse é o nosso treinamento dessa semana. Esse é o desafio, de nós, de alguma forma, buscarmos esse contato com as pessoas que cresce até florescer em uma nova esperança que nasce no coração da pessoa. Eu quero lembrar algo que a Erika disse, de que muitas vezes também é assim, que a gente não vê rapidamente os frutos. A gente não vê logo o que aconteceu na vida da pessoa. Demora, às vezes a pessoa, né, não, ela tem o seu próprio tempo, mas também nós às vezes precisamos aprender a confiar em Deus e deixar que Ele conduza. Que você e eu possamos aí nos motivar a exercitar aí essa esperança em palavras e em ações. Muitas vezes os cristãos têm separado essas duas coisas. Elas não devem andar separadas. Que Deus nos abençoe. Nós queremos cantar, mas antes de cantar com a Vanessa, nós vamos orar juntos. Feche os teus olhos para orarmos mais uma vez. Senhor, nos ensina a testemunhar. Nos ensina a testemunhar da esperança que temos em Ti, em palavras e em ações. Que o nosso falar seja doce, seja repleto de lembranças de quem Tu és e do que Tu fazes.
Que nossas ações sejam parecidas com as tuas, que estendem a mão nos momentos mais difíceis, que estão presentes nas horas de dor e de sofrimento, que curam, que aliviam a dor. Senhor, que assim possamos ser como comunidade, uma comunidade de esperança. Em nome de Jesus, que é a nossa esperança, que nós oramos. Amém. André, só... Ah, tá, acho que saiu agora, né? O tela inteira aqui. Então, gente... Essa música que eu vou tocar hoje é uma música nova. Até a pessoa que acabou me fazendo conhecer essa música tá hoje aqui nesse culto, é a Fábio. Eu conheci ela conheci a música um pouquinho antes da pandemia começar. E eu confesso pra vocês que essa música tem sido a minha oração, né, durante esse tempo, assim. E por ser uma música nova, a gente vai colocar só a letra aqui no chat, sem a cifra. E isso é proposital, porque assim como eu fiz dessa música minha oração, eu quero que vocês também possam ler essa letra e refletir um pouquinho nela, e fazer dela também a oração de vocês. E eu nem vou falar muita coisa, porque essa letra ela já fala tudo. Então, o nome da música é A Começar em Mim. Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida na televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Só um pouquinho, tá certo aí? Eu vi algumas carinhas, tá tudo certo? Desculpa, eu vou começar de novo, tá, gente? Que eu vi algumas carinhas ali, eu pensei, o som não tá funcionando. Cedo me acorda a oração. Ih, estão pedindo a letra. Samuel, põe ali pra gente, por favor. Cedo me acorda a oração. É o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida na televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me entender em teu amor. Só um pouquinho. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarmos tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Tanto tempo
mais perdão. Se no lugar de apontarmos tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão. Se nosso bem mais precioso não faltasse quando para ouvir, para entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. Começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Na, 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 na. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Muito bom, muito obrigado, Vanessa. Travou a imagem? Não, pode falar. Música nova tem que ter um pouquinho de paciência, né? Isso aí. Só para quem faz ao vivo. E só pra quem faz ao vivo, exatamente. Gente, o nosso culto então tá terminando. E se você veio aqui pela primeira vez, né, Fábio? Seja muito bem-vinda. Isabel Sejam também, muito bem-vinda, Isabel. Isabel, tem algumas pessoas novas aí, sejam muito bem-vindos aqui com a gente. A gente não tem um cartãozinho de visitante aqui, mas a gente tem o nosso WhatsApp. Então, se vocês quiserem saber mais das nossas atividades, saber mais principalmente as nossas atividades online, né, que no momento é o que está acontecendo, os nossos cultos, as nossas atividades presenciais continuam suspensas. Então, você pode entrar em contato ali no nosso WhatsApp ou ficar de olho nas nossas redes sociais também, para ficar sabendo tudo o que está acontecendo aí de forma virtual. É isso aí. E até semana que vem, né? Porque semana que vem tem mais. A gente se reúne também no culto. Ô, Gu, vai ter mais alguma música aí? Não? Não? Vai? Sério? Vai ter o pós-culto. Então, antes do Gu puxar mais uma modinha de viola, que Deus abençoe a tua vida e a tua família. Mamães, especialmente, que Deus abençoe vocês de uma forma muito especial nesse tempo tão diferente, tão esquisito, tão difícil. E que a esperança que nós temos em Jesus realmente guie as nossas vidas. Amém. Vamos cantar então, depois a gente está liberado aí com os microfones, para a gente poder bater aquele papo legal, né? Matar a saudade. Eu estava com saudade dos avisos da Vanessa, por isso que eu pedi. Eu também. Né? Um afago no coração. Assim. Olha, esse aqui a gente não separou letra, vai ser bem ao vivaço mesmo, mas vamos que vamos. Eita! Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Som do nosso coração, guia-nos por teu amor. Todo dia seja o meu viver para te honrar. Minhas atitudes todas para te louvar. O caminho que Jesus aponta, sim, por ele vou seguir. Revelar o teu amor por onde eu for. Todo dia seja o meu viver para te honrar. De tudo que tenho recebido,
compartilhar, dedicar os meus talentos, minha vida para abençoar, revelar o teu amor por onde eu for. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Som do nosso coração, guia-nos por teu amor. Ó, a Marina e o Vini estão fazendo os gestos ali. De novo? Todo dia seja o meu viver para te honrar, minhas atitudes todas para te louvar. O caminho que Jesus aponta, sim, por ele vou seguir, revelar o teu amor por onde eu for. Todo dia seja o meu viver para te honrar, de tudo que tenho recebido vou compartilhar, dedicar os meus talentos, minha vida para abençoar, revelar o teu amor por onde eu for. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Som do nosso coração, guia-nos por teu amor. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Som do nosso coração, guia-nos por teu amor. Faltou só mesmo, não. Ei, Duda, gostaria de ver a coreografia. O Gu falou que era o Vini e a Marina, mas e a Marina? Na verdade era só a Marina, mas eu quis dar o verde ali pro Vini pra ver se sai alguma coisa. Se o Vini começasse a fazer. Do lado da cômoda, tipo, no chão. Eu ia falar pra ela que a minha Da cômoda no chão. Fábio. Oi, cachorro. Boa noite, mamãe. Tem até gato e cachorro. Vamos provar. Que coisa linda. A Lívia tá aqui, né? Sai da Lívia. Filho, vem aqui. Minha cara. Hugo. Não, minha cara. Hugo, vem aqui na mamãe um pouquinho. Boa noite. Boa noite. Até mais. Boa semana. Olha só quanta gente ali, ó. Oi, Vitor Hugo. Oi. Aniversário da Lívia. Tchau, Marlene. Oi, Lembra de mim? Lívia. Oi, Dani, menina. Dá parabéns pra Lívia. Parabéns. Parabéns. Parabéns a todas as mamães do grupo. Parabéns, mamães. Parabéns, mamãe. Então a vida toda dele foi dedicada ao restaurante. E aí agora a gente vai descobrir quais são as principais diferenças entre a Argentina e a Uruguaia. Muito bem, então eles trabalham de boneca. Parabéns, tia Marina. Ai, quem sabe ano que vem. Parabéns, tia Marina. Tchau, gente. Boa noite. Pode comer no Tchau, beijo. Pode comer. Não, pessoal, beijo. Semana.
ver um novo debate. Só 3 minutinhos, Paulo. Zé, tá sozinho hoje aí, a Elma É uma parte do mundo Legal. que acredite aquele que trouxe. Ah, É um Fernando. ponto. Zé, quando é que tá o jogo aí, seu Zé? Que agora vai bastante. Esto es Baby. Assado de tira. Asado de tira, este es el corte más típico de Uruguay. Punto de esta carne es desfasado. Quando o hueso sale seco. Então pronto, essa carne aqui, como você costela normalmente, tem que ser do boi jovem, porque senão ela não fica macia de maneira nenhuma. Aí! Como é que tá a costela aí, pessoal? Fiquei com fome, pessoal. Onde é que vai ter costela aí? A receita estava boa. Muito bom, obrigado aí por quem compartilhou, foi bom. Porque antes a gente estava só vendo aqui a Duane e o Giovanni comendo, né? Agora Pois a gente é. tem a imaginação da costela. Então, costela. Ali, ó. Ai, ai, ai. E Duane, compartilha. Oi? O que vocês estão comendo? Pipoca. Ai, que delícia. Ah, não, pipoca eu não queria mesmo. Tchau, Jorge. Tchau, Jéssica. Tchau, O queridos. Rafa do Aririu também tá aí. Oi, Rafa. Tchau, Dani. Aí, Rafa, Aririu. Rafa? Aririu é nóis. Esse Rafa Cava aqui é o Rafa do Aririu? É, o Rafa do Famoso. Soma. Ô, Rafa, aí, ó. Bem-vindo. Gente, tô indo também, viu? Tchau, tchau. Cheio Obrigada. de gente pela famosa hoje, até a recepção. Fábio tá aí, pô. Um grande prazer tê-la aqui conosco. Pode voltar Presença sempre. ilustre. Voltarei com certeza. Foi Não, um dos Fábio. melhores cultos, assim, com atmosfera de culto mesmo dos últimos tempos. Ô, Glória, vai chover esse Ah, que noite. bom. Tá, vem dar um tchauzinho aqui, ó. Ah, Vitor Hugo. Tchau, Vitor Hugo. Manda um beijo pro pessoal. Ah, gurizão. Lindo. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Fábio. Vamos nós também. Henrique, Muito bem. saudade. Tchau, pessoal. Também vou saindo. Tchau, André. Beijo. Tchau. Acho que a Rosana também vai sair, né? Tchau.